Fala pessoal, hoje eu quero falar um pouco o que é a ruína do cara que está operando, o cara que está iniciando, que é o preço médio. Porém, eu vou falar um pouco a minha opinião, não critico quem faz e não recomendo quem está iniciando fazer. Hoje eu quero expor um pouco a minha opinião que torna aquilo principal problema para o trader que está no processo de evolução, que é o preço médio. Eu faço preço médio em ações, eu faço preço médio em fundos imobiliários. Para mim, depois de muito tempo, ele funciona. No day trade eu aboli, porém eu não descarto, não recomendo e não condeno quem faça. Primeiro, para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação imensa em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê aquele voto de confiança, ativa o sininho, aí dá um joinha lá, ajuda que esse canal cresça, para que ele possa impactar mais pessoas. Primeiro, o que é o preço médio? Eu vou falar do swing trade, como é que eu faço os preços médios no swing trade, eu vou falar o que eu acho do preço médio no day trade. Primeiro, o que é o preço médio, para quem não sabe? É óbvio que eu tenho certeza que a maioria sabe o que é preço médio. Eu comprei um determinado um contrato, comprei na região de 100 pontos. Vamos lá. Ao invés dele subir, ele caiu 500 pontos. Então, ou seja, eu estou negativo 500 pontos com um contrato. Ao invés de eu zerar essa operação, eu boto mais um contrato. A minha operação, ela é uma média ponderada, ela vai para 250 pontos, ou seja, eu fico, ao invés de ficar negativo 500 pontos, eu fico negativo 250 pontos. Porém, eu estou com, ao invés de um contrato, eu estou com 2 contratos. Beleza? Então, ou seja, você tem a possibilidade de sair daquele trade positivo, mas você aumenta a sua exposição ao risco. E isso é a ruína do seu operacional. Quando você não calcula o seu gerenciamento de risco naquela entrada, o preço médio ele vai, porque o preço médio ele não pode ser um preço médio infinito, ou seja, se você não calcula o risco daquela operação e a quantidade máxima que você pode fazer de médio, ou seja, o máximo de pontos e o máximo de contratos, aquilo, um preço médio mal calculado, ele vai te levar à ruína. Ou um preço médio infinito, não tem, porque você não é banco. Então você não tem dinheiro infinito para fazer preço médio até chegar no valor que você quer. O que eu tenho a pretensão de fazer, o que já passou pela minha cabeça, eu faço isso no swing trade. Digamos, hoje, por exemplo, eu opero com 15 contratos. Às vezes, eu não estou confortável em operar com 15 contratos, eu opero com 5, com 3, com 4, mas eu ter a possibilidade de fazer o preço médio até 15, calculando o meu gerenciamento de risco no mesmo valor que eu operasse uma única vez com 15 contratos. E é desta forma que eu faço no swing trade. Exemplo. Digamos que eu compre uma determinada ação, posso comprar 2.000 lotes de uma determinada ação, mas eu não faço isso. Eu vou me posicionando lote a lote, ou seja, eu compro 100, se ela cai mais um pouco, eu compro mais 100, se ela cai mais um pouco, eu compro mais 100, eu tenho o potencial de chegar a 2.000 lotes. E aí tem um atenuante na questão das ações, porque ela raramente ela cai eternamente. Existem alguns casos, como já aconteceu, mas na maioria das vezes ela oscila, ela tem aquela oscilação de preço. Então chega um limite que você estanca, fica num bom preço e você lucra. Para o day trade, ele é diferente, ele é muito mais volátil, ele ou cai 3.000 pontos ou sobe 3.000 pontos, às vezes um pouco mais, ou às vezes um dia num cisne negro você pode se estrepar, mas o grande problema do preço médio, na minha opinião,
Cara, é a falta de grana. É saber exatamente aonde você vai entrar para que o seu preço melhore. Ou seja, se você quer fazer preço médio, não estou recomendando. Quer fazer preço médio? Estipule uma quantidade máxima de contratos. Teste antes no simulador. Quantidade máxima de contratos e uma quantidade máxima que você pode ou deve perder se aquela operação der errado. Então, o índice, o mini índice ou o mini dólar, ele tem lá um volume. Se você analise bem, por exemplo, se você chegar no dólar, ele tem lá uma média de 60, 70 pontos. No mini índice, uma média de 3.000, às vezes 3.500, mas na média fica 2.500 a 3.000. Um dia ou outro que ele estoura, mas na maioria das vezes ele fica lateral. Então, se você quer calcular isso, se você quer fazer um teste, faz um teste no simulador, pega dias para trás e você vai ver que ele, na maioria das vezes, se você calcular bem, tiver grana suficiente ou limitado, você limite sua conta, limite sua grana para isso, você vai ver que dá certo. Agora tem um detalhe interessante. Quer fazer um teste? Pegue dia 11 de abril, foi o dia que ele subiu 4.800 pontos. Esse dia é muito interessante, foi o dia que eu perdi uma grana porque eu cometi um erro, já falei isso algumas vezes, que eu operei contra a tendência com 60 contratos, falhei e perdi 5 mil reais. Mas esse dia eu já fiz o replay de inúmeras vezes, mas milhões de vezes. Eu já fiz preço médio, replay, tá? Eu já fiz preço médio desse dia 11 de abril que subiu 4.800 pontos e não teve preço médio que me fizesse ficar positivo nesse dia. Eu fui colocando um contrato até chegar nos 4.800, não, fiquei negativo. Eu coloquei um contrato, depois eu fiz um martingale, que é outra coisa, questão diferente do preço médio. Ele não deu certo, eu fiquei negativo. Eu deixei ele andar 1.000 pontos e com um contrato, depois eu botei 9 contratos. Ele ficou quase positivo num pullback, mas ele ficou negativo na conta final, não deu certo. Então, outra coisa importante, cara, se você vai fazer preço médio, faça parciais, ou seja, no momento que ele te dá o limite, ou seja, digamos que você tá lá preço médio, ele voltou e aí ele te dá um fôlego, você tá lá com 15 contratos, 20 contratos, o que você achar melhor. Aí ele te deu um fôlego lá de 200 pontos a favor. Depois de você fazer um preço médio, elimine contratos. Não permaneça, não pague para ver. Agora, tu quer saber minha opinião sobre o preço médio? Prefiro não fazer. Prefiro não recomendar. Então eu quero que vocês não façam. O preço médio, ele é a ruína do day trade. Mas eu faço no swing trade e funciona. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido o bate-papo, a troca de ideia. O que eu quero dizer para vocês nesse vídeo é que o day trade, sim, funciona para quem tem muito dinheiro, para quem tem muita grana, para quem tem grana, para quem tem 1 milhão na conta, que pode fazer infinitamente o preço médio. Mas para nós, réis mortais ou réis sardinhas, é impossível você conseguir bater o mercado. Os grandes players têm grana infinita, eles têm grana para poder bater o mercado, eles manipulam o mercado, fazem o que querem. Nós não. Então, se você for fazer ou cometer o erro, não exponha a sua grana, exponha o máximo de grana, o mínimo de grana que você pode perder. Ou seja, eu posso perder, cara, se eu chegar a 15 contratos, é o máximo que eu posso botar, se cometer alguma loucura, e o máximo de grana que eu posso perder é esse aqui. Exemplo, cara, se eu fizer máximo 15 contratos, o máximo de 600 reais, que eu não quebro conta e não passo da minha estratégia de 15 contratos, que é o que eu faço diariamente. Não sei se ficou claro para vocês. Se não ficou, comente que eu respondo. Beleza? Não estou recomendando, não estou dando, na minha opinião, eu estou falando só aleatoriamente sobre o preço médio, mas é que eu acho ele tão nocivo, mas tão lucrativo também, mas a exposição ela é tão grande que eu não sei se vale a pena. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado. Fui!